Isso aqui, cientista, é claro que no dia a dia você não vai ter a parada clarinha, bonitinha, dizendo o que significa. Você vai precisar estar de olho na documentação. Que documentação mesmo, Eduardo, que eu já esqueci? O dicionário de dados que a gente acabou de ver aqui em cima. No dia a dia, sabe como é que vai estar isso lá? Ó? O cliente vai estar assim, ó, CD CLI, né, que é o código do cliente. E aí você vai ter que estudar para saber que CD é código e o CLI é cliente. Né? Então você vai ter que ir fazendo esses deparos. Poupança, vai ter uma sigla lá, Poupes. CDB já é a sigla, né? Uma renda vai ter, sei lá, às vezes uma letra, tudo depende. Por quê? Porque a programação em si, a gente gosta de utilizar uma nomenclatura padrão para trabalhar. E para fazer essa nomenclatura padrão, a gente não tem tempo de ficar escrevendo a palavra inteira. Tem toda uma forma de se criar esses campos de uma forma que, apesar de ser sigla, seja estruturada. Né? Por que você está falando isso, Eduardo? Porque no dia a dia, quando você estiver trabalhando, você vai se deparar com esse tipo de coisa, para você já não assustar. Poxa, Eduardo entregava lá as bases de dados tão simples, rapaz, já estava escrito lá cliente, poupança. E aí eu fui fazer aqui a minha entrevista para a ciência de dados, pediram para eu fazer aqui um trabalho e eu só tô vendo aqui, rapaz, esse código de não sei o quê, letra com 10 números depois. Ah, meu Deus do céu, tá difícil. Seja bem-vindo ao mundo real. O Eduardo tá facilitando sua vida só para você compreender melhor o trabalho prático, mas existem algumas nuances que você vai aprendendo aos poucos e, cara, o fato é que você vai aprender no dia a dia, quando você estiver dentro ali da instituição, porque cada caso, cada empresa tem a sua peculiaridade, tá bom? Olha só que legal o Python, ele mostra a estrutura de dados, então isso é o nosso trabalho. Agora, Eduardo, putz, cara, você tá mostrando aqui, ó, pelo que eu estou vendo aqui, 30 mil registros, Eduardo, 30 mil linhas. E isso é comum, Eduardo? O que vai ser comum no seu dia a dia, cientista, é que dependendo de onde você trabalhar, você vai trabalhar com bilhões de registros. E aí é que você vai ver o poder de você trabalhar com um Python da vida, que aguenta uma fonte de dados robusta, com muitos dados. Existem coisas muito mais intuitivas para a gente trabalhar, né? O Excel é muito intuitivo, você fazer filtros, você fazer, né, uns dashboards, assim, bonitinho, um Access e tal. Mas no dia a dia mesmo das empresas, às vezes você vai lidar com informações que estão ali na casa dos trilhões de registros. Eu já vi com os meus próprios olhos trilhões de registros em base de dados relacionais, vai vendo. Então, cientista de dados, o que a gente está vendo é exatamente uma síntese do dia a dia. E o cientista de dados, ele é o cara que vai fazer a utilização do Python para fazer esse trabalho de extrair insights aqui dentro, de você olhar um grande volume de dados e conseguir trazer uma síntese do que significa tudo isso para os tomadores de decisão. Você tem formas bem intuitivas de verificar as dimensões dos dados. Então, a codificação da análise exploratória no Python, ela é muito intuitiva. Então, ó, nós temos aqui 32 mil registros, eu sei que tem 6 colunas, o tipo das variáveis, eu tenho condições de fazer isso. Com pequenas funções, eu extraio grandes informações sobre os meus bancos de dados. Ó, para você ver, uma função simples, eu estou trazendo aqui, eu sei a quantidade de registros, eu sei a quantidade total de colunas, eu sei se existe registro nulo ou não, eu sei o tipo dos campos. Eduardo, por que isso tudo é importante? Porque na hora que você está fazendo ali a criação da informação, se você junta lá um campo numérico com texto, vai dar ruim. Se você tem um campo que tem decimal e você não formata direito, vai dar ruim. E, Eduardo, então eu já via isso lá na hora que eu ia fazer um dashboard com Power BI, então isso continua aqui. A grande diferença é que o Power BI ele não lê trilhões de registros, nem bilhões de registros. Você vai usar o Power BI, vai ter problema e ainda não vai ter acesso a tudo, saca? E isso é uma das coisas que é diferencial também do cientista de dados e por isso esse cara é valorizado. O cientista de dados ele é muito valorizado porque ele tem um conhecimento que vai além do que um simples trabalho de análise de dados, tá bom, cientista? Eu consigo verificar se tem valores nulos, se tem valores ausentes, né? E aí a gente consegue de forma até rápida, muito rápida. Eu consigo verificar se tem valores duplicados ou não. Isso vai ser importante na hora que eu estou fazendo a construção de máquina preditiva, para não enviesar o resultado da minha máquina preditiva, né? Eu estou entregando somente valores distintos e por aí vai. Tá bom? Então, assim, esse é o dia a dia, esse é o contato que você vai ter, um contato inicial, depois que você entra ali num banco de dados,
utilizando um Python da vida, tá bom? Independente se foi num XLS, como a gente viu, ou se foi num MySQL, num MariaDB, num Postgre, num SQL, no Oracle, você com o Python se conecta com todas essas fontes de dados. Tudo bem?